Vamos falar agora sobre os pronomes. Classe gramatical que possui 6 tipos: pessoais, possessivos, interrogativos, demonstrativos, indefinidos e de tratamento. Pronomes é a classe de palavras que funciona como um nome, acompanhando ou substituindo. Neste caso, sabemos que o nome sempre será aí a classe gramatical substantivo, ou ainda, numa derivação imprópria, adjetivo ou advérbio. Quando vier acompanhado do nome de um substantivo, ele será satélite dessa função sintática, do substantivo. Quando vier substituindo o substantivo, ele será o núcleo da função sintática nominal. Assim como vamos ver em alguns exemplos. Em um exemplo. As flexões que os pronomes sofrem são de número, gênero e pessoa. No caso aqui, como destacamos, quando acompanha um substantivo, ele é o satélite do substantivo, também chamado de pronome adjetivo. E quando substitui um substantivo, ele é também chamado de pronome substantivo, exercendo a função sintática de núcleo da frase nominativa. Como vemos aqui na sentença, no exemplo. Os meus pais são morenos, os seus loiros. Observe o primeiro pronome destacado aqui, é um pronome possessivo, demonstra posse, os meus. Neste caso, meus é pronome possessivo, pais, substantivo. Logo, pais é o núcleo da função sintática, pois é o substantivo aqui. E meus, pronome possessivo, neste caso acompanhando o substantivo, um pronome adjetivo. Ele é satélite do substantivo. A função sintática dele é adjunto adnominal. Na segunda parte da sentença, vemos o substantivo, o pronome seus. Neste caso, pronome possessivo também. Como ele não está aqui acompanhando nenhum substantivo, ele está exercendo a função do substantivo, está substituindo o substantivo, sendo aí, neste caso, um pronome substantivo e sendo o núcleo da função sintática. Vemos agora na tela os pronomes pessoais e os pronomes possessivos correspondentes de acordo com a primeira, segunda e terceira pessoa, no plural ou no singular. Neste caso, os pronomes pessoais são divididos em caso reto, oblíquo átono e oblíquo tônico. No caso reto, a função sintática vai estar presente dentro do sujeito ou no predicativo. No caso oblíquo átono, ele vai estar nas demais funções sintáticas que não sejam o sujeito e predicativo e também com a ausência aí da preposição. No caso oblíquo tônico, vão estar presentes também nas funções sintáticas que tiverem a preposição, vierem acompanhado de preposição. Como vemos aqui, está bem declarado, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Primeira pessoa é o emissor do discurso, segunda pessoa o receptor do discurso e terceira pessoa do que se fala, o assunto de que está se falando, sobre quem está se falando. Vemos aí bem destacado cada um dos pronomes. Eu, tu, ela, nós, vós, elas ou eles. Neste caso aqui também no terceira pessoa do singular, ela ou ele. Me, ti, o, a, si, li, nós, vós, os, as, si, lis. No caso do oblíquo átono. No caso do oblíquo tônico, mi, comigo, ti, contigo, si, consigo, ela, ele. Nós convosco, vós convosco, si, consigo, elas, eles. Assim como nos pronomes possessivos, também distribuído em primeira, segunda e terceira pessoa, do singular e do plural. Meu, minha, meus, minhas. Teu, tua, teus, tuas. Seu, sua, seus, suas. Nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. Seu, sua, seus, suas. Ok? Nos pronomes pessoais, como destacamos, há aquelas 3 variações. Caso, como já destacamos aqui, o caso reto, o oblíquo átono e o oblíquo tônico. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ela trouxe o livro para eu ler. Ela trouxe o livro para eu ler. Neste caso, os 2 pronomes estão destacados, ela e também eu. Ela está fazendo parte aí do sujeito, pronome pessoal do caso reto.
E eu também é um novo sujeito. Vemos aqui a presença de um outro verbo, verbo ler, também pronome pessoal do caso reto. Ela trouxe o livro para mim. Neste caso, ela faz parte do sujeito, pronome pessoal do caso reto, e mim não é sujeito. Neste caso, não existe outra oração, não existe outro verbo. Ele é pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Observação. Como eu já destaquei, se não tem verbo, não vai ter um sujeito, não existe uma nova oração. Ela levou ao aeroporto, é mais uma sentença. Ela, mais uma vez, sujeito, pronome pessoal do caso reto, levou. Neste caso aqui existe um outro pronome, que é um pronome oblíquo pessoal, né? Pronome pessoal oblíquo átono, e está exercendo a função sintática de objeto direto do verbo levar. Os pronomes interrogativos, outro tipo, como o nome já diz, interrogativos são aqueles utilizados para fazer perguntas, questionamentos. Eles podem vir nas orações de forma direta, com a presença do símbolo interrogativo, ou sem a presença do símbolo interrogativo, quando quer se tratar de algo, de uma interrogação indireta. Os pronomes utilizados são que, quem, qual, quanto e suas flexões de gênero e número. Quem fez isso? Vimos aí o pronome quem destacado. É um pronome, inclusive, substantivo. Ele está substituindo o substantivo. É núcleo dessa função sintática. Que dia é hoje? Vimos aqui a presença do substantivo dia, é o núcleo da função sintática nominal, e que o pronome que está acompanhando este substantivo. Um pronome adjetivo, pronome interrogativo. Quando vier o símbolo interrogação, ele tem um caráter provocativo direto, de forma enfática. Diga-me quem fez isso. Observe que não tem a presença aí do símbolo interrogação. O pronome quem, destacado aqui, é um pronome interrogativo. Neste caso, ele está substituindo também o substantivo, é o núcleo da função sintática. E quero saber que dia é hoje. Neste caso, também sem a presença da interrogação do símbolo. O que é um pronome interrogativo, dia substantivo. Neste caso, o que é satélite do substantivo. Toda vez que for utilizado uma oração sem a presença do símbolo interrogativo, eles não provocam diretamente o leitor. Mais um destaque aqui é para a palavra quando. Quando não é pronome, e sim um advérbio interrogativo. Quando você vai voltar? Não lembro quando eu conheci você. Neste caso, o quando está sendo satélite do verbo aqui voltar e, neste caso aqui, do verbo lembrar. Ok, pessoal? É um advérbio de tempo. Não lembro quando eu conheci você. Você vai voltar quando ou quando você vai voltar. Não se trata de um pronome em nenhuma das situações. Finalizamos por aqui esta parte. Até o próximo bloco.